Saudações, estimados alunos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre equações do segundo grau. Hoje nós vamos ver, dentro de equações do segundo grau, como é que se acha a soma e o produto das raízes de uma equação sem precisar resolvê-las. Por quê? Sem esse assunto, se você tiver, por exemplo, um exercício que diga calcule a soma ou então calcule o produto das raízes da equação tal. Você teria que resolver primeiro essa equação, encontrar as raízes, somar as raízes para dar a resposta. Ou, se fosse o produto, calcular, resolver a equação, achar as raízes, multiplicar os produtos, para dar os fatores, né, as raízes, para dar a resposta. Com essa aula de hoje, a gente não vai precisar resolver a equação para somar ou multiplicar as raízes. Nós podemos fazer isso de uma maneira bem mais rápida e mais fácil, mais tranquila. Vamos lá, me acompanhe, por favor. Soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos ver primeiro a soma das raízes. Então vamos considerar a forma geral da equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, logicamente o a sendo sempre um valor não nulo. Tá? E considerando também que x1 e x2 são as raízes reais da equação. Né? Então, entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes, né, a, b e c da equação, existem duas relações importantes. A primeira relação é o seguinte: x1 e x2 são raízes reais da equação, né? Então, representando por x1 e x2 as raízes reais da equação, a primeira raiz de uma equação a gente sabe que ela é dada pela expressão menos b mais, né, raiz quadrada do delta sobre 2a. E a segunda raiz, que a gente chama de x2, ela é dada pela expressão menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Então, partindo desse princípio, né, da expressão que representa as duas raízes da equação, se nós somarmos essas duas raízes, x1 mais x2, aqui a expressão que representa x1 somado com a expressão que representa o x2. Tá? Quando nós somarmos essas duas expressões, perceba que os denominadores são iguais, então a gente repete o denominador 2a. E vai somar o menos b mais raiz de delta com menos b menos raiz de delta. Perceba que nós temos aqui, ó, mais raiz de delta e menos raiz de delta. Você percebe que eles são simétricos, então a gente pode cancelar o mais raiz de delta com o menos raiz de delta. Então vai sobrar apenas o menos b e menos b. Quando eu somar menos b com menos b, eu vou ter menos 2b, que conserva o sinal e soma. E repete o 2a no denominador. Como nós temos 2 em cima e 2 embaixo, nós podemos tranquilamente cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo. Vai sobrar simplesmente o menos b sobre a. Esse menos b sobre a é a nossa primeira relação, não é, que fala sobre a soma das raízes de uma equação. Então, se eu quiser somar duas raízes de uma equação, eu não preciso resolver. Basta eu olhar para a equação e fazer o menos coeficiente b dividido pelo coeficiente a, eu já tenho o resultado da soma. Não é maravilhoso isso? Né? Bem rápido, bem acessível esse cálculo. Então, nós temos aqui que em toda a equação do segundo grau, em que x1 e x2 são raízes reais, nós temos que o x1 somado com o x2, ou seja, a soma das raízes, é dado pela expressão menos b sobre a. Basta eu fazer menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Tudo bem? Segunda relação é o produto das raízes, né? Considerando também, né, que x1 e x2 são as raízes da equação, nós já sabemos que o x1 é dado pela expressão menos b mais raiz de delta sobre 2a e que o x2 é dado pela expressão menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se nós multiplicarmos o x1 pelo x2, membro a membro, x1 vezes x2 é igual à expressão que representa x1 multiplicado pela expressão que representa x2, é o que nós temos aqui. Como aqui nós temos duas frações, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então vamos multiplicar
2x vezes 2x, desculpa, 2a vezes 2a. Quando eu multiplicar 2a vezes 2a, eu vou obter 4a ao quadrado, né? Essa expressão será multiplicada por essa outra expressão que nós vamos representar aqui em forma de parênteses, tá? Mas perceba que esse parênteses, esse outro parênteses, quando a gente multiplica, nós temos aqui, ó, o produto de uma soma pela diferença de dois termos. É o terceiro caso de produto notável, onde o primeiro termo é o menos b, está aqui, ó, e o segundo termo é o raiz de delta. Então, se eu tenho o produto de uma soma por uma diferença de duas raízes, como é de dois números, como é que eu resolvo? Eu faço, obedecendo ao terceiro caso de produto notável, eu resolvo fazendo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tudo bem? E quando a gente fizer menos b ao quadrado, isso aí vai dar b ao quadrado, porque todo número negativo ao quadrado ele é positivo. Nós temos aqui b ao quadrado. Repete o menos. Quando eu fizer raiz quadrada de delta ao quadrado, a raiz corta com o quadrado, porque uma operação é simétrica, é inverso da outra. Então, sendo delta igual a b ao quadrado menos 4ac, a gente faz a substituição. Onde tem delta, a gente vai colocar o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. Então, x1 multiplicado por x2 vai ser o quê? B ao quadrado, observa lá em cima, menos o delta. Só que no lugar do delta, a gente coloca b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta. Para tirar do parênteses, a gente faz jogo de sinal. Aqui embaixo fica o 4a ao quadrado, né? Então, repete o b ao quadrado, tá aqui. Menos com mais vai ficar menos b ao quadrado. E menos com menos vai ficar mais 4ac, o que nós temos aqui. Perceba que o b ao quadrado positivo corta com b ao quadrado negativo por serem simétricos, sobrando simplesmente o 4ac no numerador e o 4a ao quadrado no denominador. Nós podemos simplificar essa fração cortando o 4 com o 4 e cortando esse a com um dos a's aqui que estão ao quadrado. Então, o que é que sobra? Sobra o c no numerador e o outro a no denominador. Então, nós temos que o produto de duas raízes, né, de uma equação de segundo grau, a gente calcula simplesmente fazendo coeficiente c sobre o coeficiente a. Tá? Então, olhando rapidamente para essas duas relações, nós temos que a soma das raízes de uma equação é dado pela expressão menos b sobre a, e que o produto das raízes de qualquer equação do segundo grau é dado pela expressão c sobre a. Tá? Vamos agora usar essas relações para resolver problema. Por exemplo, se eu tenho um problema desse tipo aqui, ó, a equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0 apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma e o produto dessas duas raízes. Né? Então, pela equação dada, né, pela equação que a gente observa aqui, a gente vai afirmar que o coeficiente A é o 3, que está ao lado do x ao quadrado, o coeficiente B é menos 8, porque está ao lado do x, e o coeficiente C é o menos 3, que é o termo independente. Então, de acordo com as relações, por exemplo, a soma das raízes é dado por menos b sobre a, então está aqui o menos da fórmula, o b vale menos 8, nós temos aqui menos 8, entre parênteses, sobre o a que é 3. Menos com menos aqui é mais, então vai ficar 8 sobre 3. Essa aqui, 8 terços, representa a soma das duas raízes. E quando a gente faz o produto, que é dado pela expressão c sobre a, o c é menos 3, o a é 3. Vai ficar menos 3 sobre 3. Quando dividirmos menos 3 por 3, vai dar menos 1. Então, menos 1 é o produto das raízes da equação, dessa equação dada, e o 8 terços é a soma das raízes da equação. Perceba que em duas linhas, gente, nós achamos a soma e o produto das raízes da equação. Se nós não tivéssemos essa teoria, para nós calcularmos a soma das raízes dessa equação e o produto, nós teremos que resolver toda essa equação, achando o delta, jogando na fórmula de x e tal, para encontrar as raízes, para depois que nós encontrássemos essas raízes, somar as duas raízes e iria dar 8 terços. Multiplicar essas raízes iria dar menos 1.
escrevendo uma equação quando conhecemos as raízes. Mas se eu conheço as raízes de uma equação, eu também posso escrever essa equação. É exatamente o caminho inverso da resolução, né? Geralmente a gente tem a equação e a gente resolve e calcula as raízes. Mas a gente pode fazer o caminho inverso. Se eu tenho as raízes da equação, eu posso obter essa equação que possui aquelas raízes como resposta. Vamos ver como é que a gente faz isso? Acompanhe. Podemos aplicar a relação entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau para escrever a equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, quando são dados dois números reais, x1 e x2, como raízes da equação. Então vamos lá. Então vamos considerar a equação, na sua forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero. Se nós dividirmos todos os termos dessa equação pelo coeficiente a, nós vamos ter esse a aqui, ó, vai cortar com o próprio a, com o denominador, sobrando simplesmente x². Aqui nós temos bx sobre a, c sobre a e zero dividido por a, que vai dar o próprio zero. Tá? Então nós obtemos aqui essa expressão dividindo a equação toda por a. Bom, sendo x1 e x2 as raízes da equação, nós temos que x1 mais x2 é dado pela expressão menos b sobre a, que nós acabamos de ver. Então, pela propriedade simétrica, se x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, então menos b sobre a é igual a x1 mais x2. Tudo bem? Se eu multiplicar por menos 1 a igualdade, né, multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por menos 1, quando eu multiplicar o primeiro membro por menos 1, vai ficar menos com menos, vai dar mais b sobre a. Quando eu multiplicar essa expressão por menos 1, vai ficar menos, entre parênteses, x1 mais x2, é o que nós temos aqui. Muito bem. Então, olhando para outra relação, que é o produto, nós temos o seguinte: x1 multiplicado por x2, que é o produto, é dado pela expressão c sobre a. Então, pela propriedade simétrica da igualdade, nós temos que o c sobre a nada mais é que o produto das raízes. Substituindo a expressão 2 e a expressão 3 na equação 1, nós temos o seguinte, ó, x² aqui, certo? Aqui nós temos menos x1 mais x2, que é b sobre a. B sobre a nós já vimos que é menos x1 mais x2, está aqui, vezes x. Esse outro x aqui está multiplicando parênteses. Mais c sobre a. Mais c sobre a nós vimos que é x1 multiplicado por x2. Então, no lugar de c sobre a, colocamos o x1 vezes x2. Repetindo rapidamente, x², aqui x², mais b sobre a vezes x. B sobre a é x1 mais x2 negativo. Então, está aqui, ó, vezes x. Mais c sobre a. O que é c sobre a? É o produto de x1 vezes x2. Está aqui, ó. Substituímos na equação 1. Tá? Se nós indicarmos por S a soma das raízes e por P o produto das raízes, nós vamos ter essa expressão da seguinte maneira: x² aqui menos essa soma a gente vai chamar de S, vai ficar SX, tá aqui menos SX, mais, e esse produto vamos chamar de P maiúsculo, então mais P, que é igual a zero. Nós temos aqui o formato, né, da equação que a gente vai obter, que a gente vai escrever a partir das raízes, onde S significa a soma das raízes e P é o produto. Então, dessa forma, nós podemos obter uma equação do segundo grau na incógnita x, quando a gente conhece as raízes x1 e x2 dela. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, determine a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes dessa equação são os números reais, menos 3 mais raiz de 3 e menos 3 menos raiz de 3. Então, tem as duas raízes. Essa primeira raiz aqui, ó, ela seria, no caso, o x1, né? Essa aqui seria o x1, a primeira raiz, e essa aqui seria a segunda raiz da equação x2. Então, eu conheço as raízes. Tá? Então, vamos escrever o S. O S é a soma das raízes. Está aqui a primeira raiz somado com a segunda raiz. Quando a gente tira dos parênteses, ó, vai ficar menos 3 mais raiz de 3, menos 3 menos raiz de 3. Essa raiz positiva, mais raiz de 3, corta com essa negativa, menos raiz de 3. Vai sobrar apenas menos 3 com menos 3, que vai dar menos 6. Porque na soma a gente conserva o sinal, né, sinais iguais, conserva o sinal e soma.
O P, que é o produto, a gente vai multiplicar a primeira raiz pela segunda raiz. Quando a gente multiplicar as duas raízes, a gente observa que isso aqui, ó, é um produto da soma pela diferença de duas raízes, o terceiro caso de produto notável. Nós podemos multiplicar termo a termo, mas podemos usar o produto notável, que é mais rápido, fazendo o quadrado do primeiro termo, aqui o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Menos o quadrado do segundo termo. Quando eu elevar menos 3 ao quadrado, vai dar 9 positivo, menos, quando eu fizer raiz quadrada de 3 ao quadrado, essa raiz aqui corta com o quadrado, sobra apenas o 3. E 9 menos 3 é 6. Então a soma deu menos 6 e o produto deu 6. A gente substitui aqui na equação, que vai ser x ao quadrado menos, está aqui o menos, no lugar do s colocamos o menos 6, que é o valor da soma, né, que multiplica x, somado com o p de produto, só que o p é 6, está aqui. Dá uma arrumadinha, fica x ao quadrado, sinais iguais é positivo, então mais 6x mais 6. É essa a equação, né, que tem essas duas raízes como resposta. Então, a partir das raízes, a gente pode compor a equação do segundo grau. Tá? Vamos ver esse outro exemplo. Determine a equação do segundo grau cujas raízes são menos 4 e menos 5. Então, eu quero compor uma equação do segundo grau, né, que tenha como raízes o menos 4 e o menos 5. Então, o x1 seria o menos 4, certo? E o x2 seria o menos 5. Daqui as duas raízes. Nós sabemos que a gente vai precisar da soma e do produto. Sabemos que a soma nada mais é que x1 somado com x2, certo? x1 é menos 5, ou menos 4, desculpa, né? Vamos colocar na ordem, vamos colocar arrumadinho aqui, né? x1 é menos 4, a gente vai somar com x2, que é menos 5. Tira do parênteses, a gente vai ter que a soma vai ser igual menos 4. Sinais diferentes aqui é negativo, vai ficar 5, portanto a soma será igual a menos 4 com menos 5. Conserva o sinal e soma, a soma dá menos 9. Tudo bem? E o produto? O produto nós sabemos que é a multiplicação das raízes, x1 vezes x2. Ó. E quando eu fizer x1 vezes x2, eu vou ter o x1 é menos 4 e o x2 é menos 5. Então o produto das raízes dessa equação vai ser menos 4 multiplicado por menos 5. Sinais iguais é positivo, 4 vezes 5 é 20. Está aqui o produto. E nós sabemos que a composição da equação é dada pela expressão x ao quadrado menos s de soma, né, x, mais o p de produto, que é igual a zero. Então, basta substituir o s e o p. A gente vai ter que x ao quadrado menos o s. O s é menos 9, então coloca entre parênteses, multiplicado por x mais o p. O P deu 20. Ó. Dá uma arrumadinha aqui no jogo de sinal, x ao quadrado. Sinais iguais é positivo, então vai ficar mais 9x mais o 20, que é igual a zero. Ou seja, é essa a equação do segundo grau que tem raízes menos 4 e menos 5. Tudo bem? Ficou claro isso? Muito fácil, né, gente? Basta usar a relação, basta memorizar o formato da composição da equação, que é x ao quadrado menos sx mais p, e entender que S é a soma e P é o produto. E a soma das raízes nós temos aqui, ó, basta somar. E o produto basta multiplicar. Tudo bem? Então vamos fazer essa tarefa de aprendizagem. A primeira questão diz: todas as equações seguintes têm raízes reais e diferentes. Sem resolvê-las, calcule a soma e o produto das raízes. Então nós temos 4 equações, a gente vai calcular a soma e o produto de cada uma sem resolver. Segunda questão: a equação dada tem duas raízes reais e diferentes, expressa por x1 e x2. Sem resolver a equação, determine o valor de x1 mais x2, que é a soma, x1 vezes x2, que é o produto, e 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, que você vai arrumar e vai obter essa soma. Terceira questão. A terceira questão diz aí: escreva as equações na forma reduzida e, sem resolvê-las, determine a soma S e o produto P das raízes. Então, essa equação está desarrumada, você vai escrever primeiro na forma reduzida, né? X ao quadrado é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e depois vai encontrar
a soma das raízes e o produto das raízes de cada uma delas. Mas só pode fazer isso depois que você arrumar as equações. Quarta questão, determine a soma e o produto das raízes de cada uma das equações aqui abaixo. Quinta questão, foi dado essa equação, o C aqui nós não sabemos quem é, então está pedindo para a gente determinar o valor do coeficiente C, de maneira que o produto das raízes reais dessa equação seja 1/8. Então o produto é 1 sobre 8. Ele pede a resposta na forma de número decimal. Tá? Oitava questão, considere o produto das raízes dessa equação 4. O produto das raízes dessa equação é 4. Então ele pergunta qual é a soma dessas raízes. Sétima questão, as raízes dessa equação aqui, olha, são tais que uma delas é igual ao inverso da outra. O x1, por exemplo, é igual ao inverso do x2, é 1 sobre x2. Nessas condições, determine o valor de h. A oitava questão é o desafio. As raízes dessa equação são as medidas dos lados de um retângulo. Descubra mentalmente as raízes e calcule a área e o perímetro desse retângulo. Então aqui é um cálculo puramente mental. Você vai encontrar as raízes, né, dessa equação e depois vai calcular a área e o perímetro desse retângulo, já que as raízes são representadas aliás, as medidas são representadas pelas raízes dessa equação, tá, do retângulo. Feito isso, você confere as respostas aqui na folha de resposta. Aquelas questões que você, porventura, errou, não esqueça de verificar o seu erro, tá? Para não repetir adiante. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Tá? Se inscreva no canal, deixe lá seu comentário. Não esqueça de dar like. É isso que mantém o canal funcionando. O assunto da próxima videoaula vai ser equações biquadradas e equações irracionais. Elas estão diretamente ligadas com as equações do segundo grau, tá bom? Então, até breve. E nunca esqueça, estuda que a vida muda. Até a próxima.